Livro Feminilidade Radical, capítulo 4. Chamada para um papel. Você já notou como as comédias românticas geralmente terminam com o casamento e nunca retratam o choque de realidade que se segue? Nossa tendência natural é querer concluir quando todos os olhos estão sobre nós, o centro das atenções. A Bíblia também fala muito de casamento, mas, ao contrário dos filmes, ela nos provê com a necessária informação de como o casamento deve funcionar após a lua de mel. Neste capítulo, é hora de ser mais prática. O casamento é a interação primária, mas em todos os relacionamentos há ecos desses papéis correspondentes para homens e mulheres. Neste capítulo começaremos com o que aprendi da maneira difícil e então prosseguiremos para os verdadeiros especialistas. Ao longo do caminho nós veremos como as teorias feministas da segunda onda sobre gênero já estão se desmoronando. Veremos também o motivo pelo qual ser uma auxiliadora reflete a forma como Deus descreve a si mesmo e como a submissão de uma esposa deve até mesmo incluir disciplina. A primeira vez que fiz rafting, aprendi uma importante lição, mas não sobre rafting, ao mesmo sobre como sobreviver ao ser lançada em águas agitadas. O que aprendi foi a importância de ser uma boa seguidora. Meu namorado, à época, gostava muito de ciclismo e rafting, principalmente de andar de caiaque. Eu até que gostava de ciclismo. Conhecemos-nos numa trilha de ciclismo, mas eu sempre pensei que o rafting era algo mais do gosto dele, não do meu. Então, quando Greg sugeriu que fôssemos fazer rafting juntos, eu recusei. Ele, todavia, não aceitou a minha recusa e insistiu que nos divertiríamos. Apesar das minhas queixas, reclamações e resistência temerosa, de alguma forma acabei vestindo um colete salva-vidas e indo fazer rafting, de cara emburrada em um dia quente de verão, com meu mau comportamento acabando com toda a diversão do passeio. Quando começamos a descer o rio, Greg virou para mim e disse firmemente: "Veja, você conseguiria fazer isso se simplesmente parasse de reclamar e me ouvisse. Eu sei o que estou fazendo. Eu conheço suas habilidades. Apenas ouça o que eu lhe digo e você ficará bem. Você é quem está tornando isso difícil." No papel, isso soa áspero, mas na verdade foi dito da forma como um treinador motivaria um participante teimoso. Greg já tinha me ensinado como me superar em longos trajetos de ciclismo e como subir morros íngremes. Ele estava certo. Ele conhecia minhas habilidades melhor do que eu. Então, quando parei de resistir a ele, nós dois nos divertimos no rio. De fato, eu amei fazer rafting. Naquele dia, Greg me deu 2 presentes: um amor pelo rafting e uma compreensão sobre a importância de liderar e seguir. Ambos os papéis são necessários para qualquer união entre seres humanos. Líderes têm que ter pessoas os seguindo, ou eles não estarão mais liderando. Um seguidor compreensivo e cooperador é tão necessário para o time quanto um bom líder. O rafting provê uma ilustração perfeita disso. Um guia de rafting é o líder de vários outros remadores no barco. Alguns remadores podem ser novatos, outros podem ser bem experientes.
mas no rio somente uma pessoa pode tomar decisões em águas turbulentas. Todo o restante tem que ouvir o guia e remar em sincronia. Caso contrário, o time terá um indesejado mergulho nas águas agitadas, porque ele está encarregado de navegar as águas turbulentas. O guia grita: todos para frente, puxem com força. Mas se ele for o único remando, a manobra não terá sucesso. À medida que o barco se aproxima das águas agitadas, é importante que os remadores ouçam atenciosamente o guia e o que ele diz, tudo e prontamente. Trabalho coordenado de equipe evita o desastre. Embora nenhum de nós fosse cristão naquele tempo, Greg me ofereceu uma avaliação honesta do meu caráter, assim como uma ilustração que me ajudou a entender o plano harmonioso de Deus para o casamento quando me tornei cristã menos de um ano mais tarde. Esse é o mesmo princípio encontrado na Escritura sobre o matrimônio. Deus nomeou o esposo para o papel de guia. O esposo é responsável por guiar o barco de acordo com as instruções que ele recebeu da Bíblia. Semelhantemente, Deus nomeou a esposa para o papel de remadora companheira. Ela recebe as instruções de remo de seu esposo e juntos eles navegam a turbulência da vida. Se ele não liderar bem, o barco pode andar em círculos. Se ela não seguir bem, o barco pode virar. Como nova cristã, eu inicialmente recusei a ideia de papéis diferentes no matrimônio. No entanto, as lições aprendidas durante o meu passeio de rafting vieram à mente durante a minha curva de aprendizado teológico. Veja, mesmo como mulher solteira, eu tive que decidir se iria acreditar na palavra de Deus sobre esses papéis e confiar nela, e não apenas para o meu próprio benefício. Todas as vezes que estive em um casamento cristão, minha presença prometia que eu apoiaria o plano de Deus para o casamento. Todas as vezes que meus amigos casados me falavam de suas dificuldades e tentações, eu tive a escolha de influenciá-los com a perspectiva da Bíblia ou com as mais recentes teorias de autoajuda. Portanto, eu precisava me aprofundar e me certificar de que entendia o que Deus estava dizendo em sua palavra. Não precisamos da autoridade da experiência pessoal para aconselharmos uns aos outros, porque a Bíblia é suficiente para essa tarefa. Mas realmente precisamos conhecer a palavra. Inversão de papéis. É desconfortante pensar que à idade de 30 anos tive de aprender que existem diferenças fundamentais entre homens e mulheres, mas eu cresci com o dogma feminista de que diferenças de gênero são culturalmente criadas, que a parte das diferenças estruturais óbvias somos inerentemente iguais. Pesquisas médicas têm desmantelado essa teoria nos últimos anos à medida que descobrimos diferenças biológicas significativas entre homens e mulheres, especialmente na área de anatomia e do funcionamento do cérebro. Como um artigo sobre neurociência afirmou, as diferenças entre os sexos são mais complexas do que originalmente se suspeitava. Na última década, estudos sobre percepção, cognição, memória e função neural têm descoberto diferenças evidentes entre os gêneros que frequentemente se opõem a preconceitos convencionais. O cérebro das mulheres, por exemplo, parece ser mais rápido e eficiente que os dos homens.
De um modo geral, os homens parecem ter mais massa cinzenta, feita de neurônios ativos, e as mulheres mais matéria branca, responsável pela comunicação entre diferentes áreas do cérebro. No geral, o cérebro das mulheres parece mais complexamente enrugado, sugerindo que há mais estruturas neurológicas complexas, como pesquisadores da UCLA descobriu em agosto. Homens e mulheres parecem usar diferentes partes do cérebro para codificar memórias, sentir emoções, reconhecer faces, resolver certos problemas e tomar decisões. De fato, quando homens e mulheres de inteligência e aptidão semelhantes atuam igualmente bem, o cérebro deles parece ter abordagens diferentes, como se a natureza tivesse modelos diferentes, divulgaram pesquisadores da UCLA este ano. Nossas estruturas cerebrais diferentes indicam que homens e mulheres processam estímulos, pensamentos, emoções e memórias diferentemente uns dos outros. Essencialmente, somos planejados para funcionar diferentemente. No entanto, pesquisadores enfatizam que não há qualquer diferença entre homens e mulheres no que se refere a QI ou inteligência. Nossos cérebros confirmam o que a Escritura nos diz. Homens e mulheres são iguais em essência, mas criados para funcionar diferentemente. Embora a ciência confirme essa diferença essencial, a mensagem ainda não alcançou nossa cultura geral. Teorias feministas da década de 1970 ainda têm considerável influência sobre os nossos relacionamentos sociais hoje, especialmente relacionamentos românticos. Em A Eunuco Feminina, a autora feminista Germaine Greer teorizou que as diferenças corporais e psicológicas das mulheres eram características induzidas e impostas sobre as mulheres para mantê-las subservientes. Ela defendia, por exemplo, que a estrutura esquelética da mulher foi grandemente influenciada pelo papel que ela foi forçada a ocupar na sociedade. Greer admitiu que algumas diferenças genitais eram óbvias e inegáveis, mas argumentou que essas diferenças foram exageradas pelos papéis culturais que as mulheres foram forçadas a ocupar. De acordo com Greer, os homens moldaram as mulheres em quem elas eram. Ela argumentou que o patriarcalismo distorceu a natural composição, tanto psicológica quanto biológica, das mulheres. Greer propôs que todos os costumes, estruturas e instituições sociais que falsamente aumentaram as diferenças biológicas precisavam ser desafiadas e desmontadas. Ela encorajou as mulheres a questionarem e mudarem o modo como elas viam os papéis masculinos e femininos, o relacionamento conjugal e inclusive seus próprios corpos. O que estamos colhendo é uma confusão decepcionante. Em nossos relacionamentos sociais, ainda agimos de acordo com velhas teorias feministas, tanto no namoro como no casamento. E a ironia disso é que mesmo fontes seculares estão apontando as contradições. Um exemplo interessante vem de 2 roteiristas da série Sexo e a Cidade. Não é uma série que eu recomendaria. Que publicaram um livro de autoajuda para mulheres solteiras. Ele simplesmente não está a fim de você. Entenda os homens sem desculpas. Os criadores da personagem sexualmente agressiva, porém incapaz de se relacionar, sentiram
que era necessário explicar às fãs da personagem porque seus próprios relacionamentos similares não estavam funcionando. Ele se tornou um best-seller do The New York Times e uma recomendação da Oprah, porque o coautor casado, Greg, explicou às mulheres uma verdade imutável. Os homens, em sua maioria, gostam de correr atrás das mulheres. Gostamos de não saber se conseguimos alcançar vocês. Sentimos-nos recompensados quando conseguimos, especialmente quando a perseguição foi longa. Sabemos que houve uma revolução sexual e nós gostamos disso. Sabemos que as mulheres são capazes de dirigir governos, liderar corporações multinacionais e criar filhos amáveis, algumas vezes vários ao mesmo tempo. Isso, no entanto, não torna os homens diferentes. Agora, eu não estou recomendando este livro, mas não é de se impressionar que as mulheres de hoje precisem entender que há uma diferença profunda entre homens e mulheres, ou que um livro tosco como esse se torne um sucesso de vendas ao explicar a diferença entre um mulherengo e um bom partido para mulheres adultas? Na verdade, esse livro até mesmo oferece uma defesa para as mulheres que querem se casar. Apenas se lembre disto. Cada homem que você já namorou, que disse que não quer se casar, ou que não acredita no casamento, ou que tem problemas com o casamento, ele pode escrever casar-se um dia. Só que nunca será com você, porque ele não está realmente dizendo que não quer se casar. Ele está dizendo que não quer se casar com você. Não há nada de errado em querer se casar. Você não deve se sentir envergonhada, carente ou não livre por querer isso. Então, certifique-se desde o início de escolher um homem que compartilha das suas visões para o futuro e se não saia do relacionamento o mais rápido possível. Grandes planos requerem grandes ações. Esse tipo de confusão racional é levado para dentro do casamento. Isso se o casal moderno não se separar após morar junto. Um estudo de 2007 relatou que aproximadamente metade, 47%, dos adultos em seus 30 ou 40 anos passou um período de suas vidas morando junto. Mas a ideia comum de que a convivência determinará se um casamento terá sucesso é falha, de acordo com a pesquisa de Jennifer. O censo relata um crescimento de 72% desde 1990 no número de casais morando juntos. Infelizmente, a pesquisa mostra que a coabitação está correlacionada a uma maior chance de infelicidade e violência doméstica no relacionamento. Casais que moram juntos relatam níveis mais baixos de satisfação no relacionamento que os casados. As mulheres tendem a ser mais abusadas por um namoro com quem mora junto do que por um marido. Os filhos tendem a ser mais abusados pelos namorados de suas mães do que pelo esposo dela, ainda que o namorado seja o pai biológico das crianças. Se um casal que mora junto acaba se casando, eles tendem a relatar níveis mais baixos de satisfação conjugal e uma propensão maior para o divórcio. Relatórios e comentários recentes sobre a coabitação tendem a amenizar essas dificuldades. Suspeito que seja assim porque as pessoas não sabem compreender os achados das pesquisas. Muitas pessoas imaginam que viver junto antes do casamento se assemelha a pegar um carro para fazer um test drive. Período de teste dá às pessoas uma chance de descobrir se elas são compatíveis. Essa analogia parece tão conveniente que as pessoas são incapazes de interpretar
as montanhas de dados que apontam o contrário. A coabitação é, por definição, anticompromisso. Um talvez prolongado não é um compromisso. É triste que isso seja visto como uma opção melhor que o dom de Deus do casamento. O que a Escritura retrata é um amor apaixonado e seguro entre esposo e esposa, onde o compromisso provê a liberdade de celebrar um ao outro e não apostas limitadas. Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Cantares 4, 9 e 10. Uma auxiliadora idônea para ele, eu não acho que alguém desprezaria aquele retrato maravilhoso do casamento. Mas quando a amada se torna a esposa, as mulheres têm dificuldade de ver o casamento como um conceito atraente. Por quê? Porque na Bíblia a esposa é descrita como um complemento para o seu esposo, uma ajuda para o seu companheiro. Ser focado no outro em nossa cultura focada no eu é algo incomum. Quando penso sobre a minha vida antes da conversão, não consigo lembrar de um só exemplo de alguém usando a expressão auxiliadora para descrever uma esposa. Mas a ideia estava impregnada em nossa cultura. De fato, o conceito de auxiliadora foi satirizado na edição de lançamento da revista MS, com o clássico artigo Porque Eu Quero uma Esposa, no qual a escritora satirizou o papel da esposa. Não faz muito tempo que um amigo meu apareceu em cena logo depois de um divórcio. Ele tinha um filho, o qual, é claro, ele teve com sua ex-mulher. Ele estava procurando por outra mulher. Quando pensei nele enquanto passava roupas durante certa noite, de repente me ocorreu que eu também gostaria de ter uma esposa. Por que eu quero uma esposa? Eu gostaria de voltar a estudar para que pudesse me tornar economicamente independente, sustentar a mim mesmo e, se fosse necessário, sustentar aqueles que fossem dependentes de mim. Quero uma esposa que trabalhe e me envie de volta aos estudos. Quero uma esposa que cuide de minhas necessidades físicas. Quero uma esposa que mantenha a minha casa limpa. Uma esposa que arrume a bagunça dos meus filhos. Uma esposa que arrume a minha bagunça. Eu quero uma esposa que mantenha as minhas roupas lavadas, passadas, substituídas quando necessário e que se certifique de que os meus objetos pessoais sejam guardados em seu devido lugar para que eu possa encontrar aquilo de que preciso no momento em que preciso. Quero uma esposa que faça as refeições, uma esposa que seja boa cozinheira. Quero uma esposa que planeje os menus, faça as compras de supermercados necessárias, prepare as refeições, sirva-as de maneira agradável e então faça a limpeza enquanto estudo. Eu quero uma esposa que cuide de mim quando estiver doente e se simpatize com a minha dor e perda de tempo dos estudos. Quero uma esposa que me acompanhe quando a nossa família sair de férias para que alguém continue a cuidar de mim, quando eu precisar de descanso e de uma mudança de cenário. Quero uma esposa que não me incomode com murmurações sobre os deveres de uma esposa. Quando dito assim, quem não iria querer uma assistente pessoal dessas? Mas, por favor, note que as reflexões dessa autora sobre os deveres de uma esposa começam quando ela considera um homem que não estava vivendo os mandamentos bíblicos para um esposo e pai.
É tão fácil que a conversa se desvie quando Deus não faz parte do assunto. É por isso que é importante que não sobreponhamos suposições culturais aos conceitos bíblicos. Quando a Bíblia usa a palavra auxiliadora, é um contexto divino para ela. Quando a palavra é introduzida pela primeira vez em Gênesis 2:18, disse: "Mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Ela é a mesma palavra hebraica ezer, que é usada mais frequentemente para se referir a Deus ao longo do Velho Testamento. Se Deus, que é obviamente infinitamente superior a nós, refere a si mesmo sem embaraços como o nosso auxiliador, então deveríamos nos orgulhar de usar o mesmo termo. Como Wayne Grudem nota, o contexto desse versículo descreve tanto a ideia de auxiliadora quanto a igualdade inerente entre homens e mulheres. O texto hebraico pode ser traduzido literalmente como "farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea." O apóstolo Paulo entende isso precisamente porque em 1 Coríntios 11 ele escreve: "Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem." 1 Coríntios 11:9. O papel de Eva e o propósito que Deus tinha em mente quando ele a criou era que ela fosse para ele uma auxiliadora. Ainda assim, na mesma frase, Deus enfatiza que a mulher não ajuda o homem como alguém que é inferior a ele. Ao invés disso, ela deve ser uma auxiliadora idônea, e aqui a palavra hebraica quer dizer uma auxiliadora que corresponda a ele, ou seja, igual e adequada para ele. Então Eva foi criada como auxiliadora, mas como uma auxiliadora que era sua igual e que diferia dele, mas diferia de maneiras que complementariam exatamente quem Adão era. Como vimos no último capítulo, esse é o ponto que as feministas deixam escapar. Elas igualam papéis com valores inerentes, um salto que a Bíblia nunca dá. Se você não tem Gênesis 1 para estabelecer a igualdade de homens e mulheres na criação, e se você não tem Gênesis 2 para oferecer o retrato de uma só carne, de matrimônios e os papéis necessários para fazer isso funcionar, então você apenas terá todos os ingredientes para uma bebida efervescente de desentendimento e ressentimento. E como Morse nota, essa bebida afeta ambas as partes. O movimento feminista introduziu uma quantidade inacreditável de tensão nos relacionamentos entre homens e mulheres. O feminismo deu a nós mulheres a permissão para importunar e criticar nossos esposos, o que a maioria das mulheres pode fazer facilmente sem qualquer permissão especial. O legado do movimento feminista foi tornar o lar, que deveria ser o lugar de cooperação, numa esfera de competição entre homens e mulheres. E, ironicamente, o feminismo, que deveria ser sobre ir além de estereótipos, defendeu o mais negativo dos estereótipos sobre os homens. Eu tenho minha própria teoria de estimação sobre o estereótipo de homens resistindo ao casamento. Os sociobiólogos afirmam que os homens querem investir suas sementes em tantas mulheres quanto for possível e, portanto, não querem casamento. Penso que essa é apenas uma fraca sombra da verdade completa. A verdade completa deve incluir este grande fato sobre os homens,
eles são capazes de uma lealdade heróica. Quando os homens finalmente se casam, eles são capazes de se comprometerem com o cuidado de suas esposas e filhos. Muitos homens passam a vida trabalhando em empregos dos quais eles não gostam por amor às suas famílias. Quando os homens se casam, eles levam isso muito a sério. São as mulheres que iniciam a maioria dos divórcios. São homens divorciados que cometem suicídio 2 vezes mais que homens casados, enquanto o divórcio tem pequeno impacto na propensão ao suicídio de mulheres. ênfase da autora. Um desafio correspondente, penso que a descrição de morte pode, na verdade, ser estendida ao relacionamento entre homens e mulheres em geral. O legado feminista foi tornar a potencial cooperação complementar entre homens e mulheres num espírito de competição, mas a esperança de restaurar a unidade. Eu realmente gosto da descrição de John oferece em fazendo a coisa certa nas questões do coração. Nas questões do coração, é certo que os homens devem liderar e as mulheres devem acolher e guiar essa liderança. Ela é sua auxiliadora, Gênesis 2:18. O objetivo dela é dar ao seu homem toda a ajuda de que ele precisa para liderar bem. O objetivo dele é humildemente aceitar a responsabilidade de liderar e não fugir dela, nem a empunhar como um porrete. A orientação que ela lhe provê vem principalmente em 2 formas: ao ajudá-lo a pensar claramente e ao encorajá-lo a agir com confiança. O que advém daí é uma vitória compartilhada. Caso haja um erro, ele é suportado junto. De qualquer forma, o que é nutrido é verdadeira unidade de espírito, que é o centro da questão, onde os 2 se tornam um. Temos que trabalhar nisso, mas se assim o fizermos, verdadeira unidade é nutrida e preservada na troca complementar da liderança masculina e da orientação feminina. Agora eu vou admitir que muitos homens falham no papel de liderança humilde, sacrificial e amorosa. Muitas mulheres falham no papel de apoio humilde e encorajador. Apenas porque o pecado mancha um conceito, isso não significa que ele esteja além da redenção do Evangelho. Voltaremos a essa ideia em algumas páginas, mas quero parar por aqui e reconhecer algo que espero que seja óbvio. Não estou escrevendo esse livro para homens. Se você está curioso sobre como essa troca complementar deve ser ensinada aos homens, há inúmeros livros já publicados para homens, escritos por homens, sobre ser um esposo piedoso. Aqueles que eu conheço e que os homens parecem gostar mais são O Marido Exemplar, de Stuart Scott, Sexo, Romance e a Glória de Deus, o que todo marido cristão precisa saber, de C.J., e O Marido Completo, sem mencionar o material desafiador para esposo encontrado em Quando Pecadores Dizem Sim, Amor que Dura, Casamento Sagrado. Thomas escreve essa perspectiva útil sobre papéis bíblicos balanceados. A submissão da esposa ao seu marido é colocada no contexto de um casamento no qual o marido é chamado para ser como Cristo, entregando sua vida por ela, colocando-a em primeiro lugar, servindo-a, cuidando dela, amando-a sempre da mesma forma sacrificial
de entrega da própria vida como Cristo ama a igreja. Versículo 25. Paulo descreve uma visão idealista de um compromisso simultâneo pelo bem-estar um do outro. Não tenho a intenção de usar a palavra idealista de maneira negativa. Certamente, todo casamento deve lutar por isso, mas também penso que Paulo seria o primeiro a objetar se ele ouvisse sobre mulheres sendo exortadas a se submeter enquanto maridos ditadores e condescendentes não ouvem o desafio correspondente de amar à maneira de Cristo. A igreja não deve ensinar a submissão das esposas separada do amor e dos serviços sacrificiais requeridos dos maridos. Isso não significa que a falta de amor sacrificial por parte de um marido cancele o chamado de uma esposa submissa, mas realmente torna um pouco mais difícil aplicar esse princípio. Eu já vi esse desafio correspondente para os homens. Eu posso atestar que ele existe. Não somente ouvi sobre ele do púlpito, mas o vi exercitado no particular. De fato, enquanto trabalhava neste capítulo, aconteceu de eu ir a um encontro com 2 pastores para discutir um projeto que estou desenvolvendo. A conversa foi deixada de lado em certo ponto quando o pastor mais velho começou gentilmente a desafiar o mais novo sobre suas prioridades. O pastor mais velho exortou o mais novo a não sacrificar sua família pelas pressões do ministério. Ele o lembrou de que o trabalho do reino começa na família e que ele foi chamado para cuidar de sua esposa e não a deixar indevidamente sobrecarregada. Eu também vi homens incentivando outros a planejar encontros semanais com suas esposas e a arranjar alguém para cuidar das crianças. E vi homens desafiarem outros acerca da busca por passatempos egoístas ou horas de trabalho excessivas. Eu conheço homens que abriram mão de oportunidades de emprego prestigiosas porque a relocação ou o compromisso com o trabalho prejudicariam a saúde espiritual da família. Em resumo, quando os homens são ensinados que eles serão responsabilizados pela vitalidade e frutificação espiritual de suas famílias, eles entendem que a liderança tem a intenção de dirigir suas famílias em direção a Cristo. A liderança não é assumir uma posição para sua própria glória, mas para servir os propósitos do Evangelho de Deus. Sem esse ponto de referência espiritual, nossa cultura interpreta a liderança como uma posição de autoglorificação e então refuta a ideia de mulheres serem chamadas a dar suporte a isso. Aqueles que conhecem Cristo não devem ter essa mesma falsa suposição. Submissão e pecado. Voltando ao ponto levantado por Thomas na citação anterior, talvez você seja uma esposa tentando aplicar o princípio de auxiliadora no casamento difícil e está se perguntando como fazer isso. Como aprendi, a submissão tem mais a ver com nossa atitude para com esse conceito do que com qualquer execução dela sem defeitos. Como John e Wayne dizem, ela realmente diz respeito à inclinação de nossos corações. A submissão se refere ao chamado divino da esposa de honrar e afirmar a liderança de seu esposo e de ajudá-lo a liderar de acordo com seus dons. Ela não é uma rendição absoluta da própria vontade. Antes,
Estamos falando de sua disposição de render-se à orientação de seu marido e da sua inclinação de seguir a liderança dele. Cristo é a autoridade absoluta dela, não o esposo. Ela se submete no temor de Cristo, Efésios 5:21. A autoridade suprema de Cristo qualifica a autoridade do seu esposo. Ela nunca deve seguir seu esposo no pecado. Apesar disso, mesmo quando ela possa ter de ficar com Cristo contra a vontade pecaminosa de seu esposo, por exemplo, 1 Pedro 3:1, onde ela não se rende à descrença do seu esposo. Ela ainda pode ter um espírito de submissão, uma disposição de se render. Ela pode mostrar que anseia que ele abandone o pecado e lidere em retidão para que a disposição dela de honrá-lo como cabeça possa novamente produzir harmonia. Ela nunca deve seguir seu esposo no pecado. Uma verdadeira auxiliadora não é uma seguidora cega, mas uma amiga fiel e uma sábia irmã em Cristo que entende a seriedade do pecado. Como John diz, as esposas não são apenas esposas submissas. Elas também são irmãs amorosas. Há um modo único em que uma esposa submissa deve ser uma irmã cuidadora para com seu imperfeito esposo irmão. Ela irá de tempos em tempos seguir Gálatas 6:1 no caso dele. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ela fará isso por ele. O papel de uma esposa significa que ela é agraciada de uma maneira única a prover seu esposo com conselho útil e correção perspicaz. Como a autora Coraline, Deus usa as diferentes experiências de vida, as forças, os dons e os pontos de vista de uma esposa para complementar o seu esposo e fortalecer seu papel de liderança. Ora, isso deveria nos dar fé acerca de como Deus pode nos usar para servir nossos esposos. Deus nos dará sabedoria específica e conselho para eles. Nós teremos percepção única que os servirá no relacionamento deles com Deus e no relacionamento deles com os outros. Nós possuímos discernimento que os ajudará a eficazmente liderar nossa família. E nós temos a responsabilidade de exercitar esses dons de sabedoria e discernimento que Deus nos deu para o bem de nosso esposo, tanto em sua vida pessoal quanto no seu papel de liderança. Agora, na maior parte do tempo, isso envolverá comunicar nosso apoio e encorajamento ou simplesmente compartilhar nossa perspectiva sobre uma questão ou dar a ele conselho e recomendação, mas eventualmente isso incluirá trazê-lo à correção também. De fato, o esposo de Coraline, CJ, diz que como pastor ele tem visto uma incompreensão comum sobre a submissão e a honra, em que a esposa fica indevidamente preocupada com a opinião ou a reação de seu esposo, caso ela precise corrigi-lo. Para qualquer casamento, a correção do esposo pela esposa seria um item de minha curta lista de coisas mais importantes, ele diz. Se observasse uma esposa relutante em corrigir seu esposo, eu me preocuparia com aquele casamento. Obviamente, não estou defendendo um casamento contencioso,
mas a correção humildemente comunicada deve ser parte de todo casamento. Eu argumentaria que a correção não é apenas parte do matrimônio, mas um aspecto do que significa ser coerdeiro da graça da vida. O encorajamento de Coraline tem sido de imenso benefício para mim, mas igualmente ou ainda mais em equilíbrio a sua correção. Ela tem me protegido quando o pecado me engana. Falando em pecado, o mandamento bíblico para as esposas se submeterem aos seus maridos nunca significa que as esposas devem se submeter ao abuso físico. A violência doméstica não é apenas um crime, ela é a quebra da lei de Deus. Em tais casos, uma esposa abusada deveria se remover do lar, buscar abrigo seguro e envolver as autoridades tanto legais quanto eclesiásticas para sua proteção. Desistindo do papel. Algumas páginas atrás, você deve ter notado que citei a pesquisadora Jennifer Morse, dizendo que as mulheres iniciam a maioria dos divórcios. Aquela afirmação chamou sua atenção? Ela chamou a minha quando a li pela primeira vez, pois essa tendência certamente tem sido o que tenho observado. Ela também é legado do feminismo. Um dos triunfos reclamados pelas feministas da segunda onda foi a vasta mudança no contrato do matrimônio. Durante as décadas de 1970 e de 1980, todos os 50 estados norte-americanos adotaram leis de divórcio sem culpa, possibilitando que um cônjuge unilateralmente peticionasse pelo divórcio sem alegar que o outro cônjuge quebrou o contrato de matrimônio por adultério, abuso ou crime. Alguns críticos argumentam que esse é o efeito mais profundo do feminismo sobre a nossa cultura. Essa mudança em nossas leis do divórcio afetou o tecido social, econômico, cultural e legal de nossa sociedade mais do que qualquer outra coisa que tenha acontecido nas últimas 2 décadas. É possível evitar participar ou não sucumbir a todas as outras mudanças, mas as leis e atitudes agora mudadas acerca do divórcio afetam a todos nós. Ninguém pode forçar que você tenha um aborto ou veja pornografia. Se você não pode orar na escola, você ainda pode orar em casa, na igreja e em seu coração. Você pode fugir daquilo que julgar uma situação intolerável ao mudar de emprego ou escola. Mas o divórcio, a dissolução de um contrato mútuo solene no qual você empenha sua vida, sua honra, seu nome, seu compromisso e seu futuro, pode ser imposto a você sem seu consentimento. São necessários 2 para se casar, mas agora um cônjuge pode terminar o casamento sem o consentimento do outro. A própria existência dessa espada de Damocles, pairando sobre a cabeça de todo esposo e toda esposa, valida a atitude de que o casamento é temporário e baseado na satisfação própria, ao invés de no compromisso e na responsabilidade. O movimento feminista radical vendeu o fácil divórcio sem culpa como libertação para as mulheres, quando de fato ele foi principalmente libertação para os homens. As feministas não descobriram seu erro até que Lenore publicou seu livro Marco de Referência em 1985, A Revolução do Divórcio, o qual provou que o divórcio fácil geralmente significa devastação econômica para as mulheres. É também tempo de alguém falar e dizer em alta voz
que uma grande parte do custo humano do divórcio é pago pelos filhos. Visto que o divórcio sem culpa foi vendido para as mulheres como um caminho para a felicidade e realização pessoal máxima, isso levou um grupo de pesquisadores a acompanhar um grupo representativo de casais ao longo de 5 anos para descobrir se o divórcio estava ligado de forma mensurável a um aumento da felicidade. Eles acompanharam cônjuges que avaliaram o próprio casamento como infeliz na entrevista inicial e então os entrevistaram novamente 5 anos depois. Ao longo desses anos, alguns se divorciaram, outros se separaram e alguns permaneceram casados. Os pesquisadores concluíram que adultos casados infelizes que se divorciaram ou se separaram não estavam mais felizes, em média, que os adultos casados infelizes que permaneceram casados. Mesmo cônjuges infelizes que tinham se divorciado e casaram-se novamente não estavam mais felizes, em média, que os cônjuges infelizes que permaneceram casados. Contrário a um aumento da realização pessoal, há páginas e páginas de dados sobre os efeitos negativos do divórcio. Se você é divorciado e está lendo isso, sua experiência pode ou não se alinhar com os dados. E ao abordar esse tema, certamente não quero ser insensível com a dor pessoal de ninguém, mas acredito que o mandamento de Tito 2, de que as mulheres mais velhas devem ensinar às mulheres mais novas a como amar seus maridos, deve incluir, em nossa época, as instruções bíblicas específicas sobre o divórcio, especialmente quando as mulheres estão iniciando mais divórcios que os homens. Vamos examinar o debate sobre o divórcio em que Jesus participou, como está registrado no Evangelho de Mateus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19, 3-9. A resposta que Jesus deu aos fariseus transcendia as disputas que existiam entre diferentes escolas rabínicas sobre a legalidade do divórcio. Ao apontar de volta para o projeto original de casamento no plano de Deus, Jesus surpreendeu até mesmo seus próprios discípulos com o elevado padrão que ele pôs diante deles. A resposta deles na mesma frase foi pesarosa. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mas Jesus respondeu a eles com a garantia de que apenas algumas pessoas são chamadas para uma vida de celibato. Como Andreas nota, essa foi uma boa notícia para as mulheres. Ele não somente enfatiza a permanência do casamento como uma instituição divina ao invés de meramente humana,
como também argumenta que o divórcio está fundamentalmente em desacordo com o propósito de Deus na criação. Além disso, a aplicação de Jesus do mesmo padrão com relação ao divórcio e ao novo casamento, tanto para homens quanto para as mulheres, veja especialmente Marcos 10 e 11, é nada menos que revolucionário. Apesar dos regulamentos na lei mosaica que estipulavam igual tratamento de homens e mulheres com relação ao divórcio, Levítico 20, 10 e 12, nos tempos do Velho Testamento, um padrão duplo prevalecia, de acordo com o qual se exigia que as mulheres fossem fiéis aos seus esposos. Caso contrário, haveria punição. Enquanto os padrões para os homens eram consideravelmente mais brandos. No ensinamento de Jesus, no entanto, os direitos conjugais foram colocados em igual condição. De fato, Jesus ensinou que a cobiça por outras mulheres no coração de um homem já constituía adultério, Mateus 5:28, o que implica que os casos extraconjugais eram igualmente errados para homens e mulheres. Há um truísmo cristão frequentemente repetido que diz: o que Deus ordena, Ele possibilita. Deus não está rindo do fato de que Ele colocou criaturas caídas, pecadoras, na comprometedora aliança do casamento e então ordenou que elas permanecessem presas num combate mortal. De forma alguma. Deus possui um suprimento infinito de graça para nos ajudar a mudar e crescer. A maioria dos divórcios hoje é simplesmente atribuído às diferenças irreconciliáveis. Você não acha que há graça para esses relacionamentos? Não tenho espaço neste livro para tratar das questões de disciplina prática nessas áreas do casamento. E eu me submeto àqueles que experimentaram a graça de Deus no casamento pessoalmente. Mas quero concluir esse capítulo com um comentário encorajador para as esposas de Thomas. Embora toda esposa tenha se casado com um homem com história, personalidade, dons únicos, toda esposa tem uma coisa em comum: seu marido é um homem imperfeito. Nenhuma mulher tem um marido que nunca lhe dá razão para reclamação legítima. Isso se apresenta a você como um desafio espiritual. Você terá que lutar contra a tendência natural de se ocupar continuamente com as fraquezas de seu esposo. Quando insisto para que você afirme os pontos fortes dele, não estou minimizando suas muitas fraquezas. Estou apenas encorajando você a fazer a escolha espiritual diária e focar nas qualidades pelas quais você se sente grata. O tempo virá em que você poderá tratar das fraquezas, depois de ter estabelecido uma firme base de amor e encorajamento. Por enquanto, você deve fazer a escolha consciente de dar graças pelos pontos fortes dele. Descobri que Filipenses 4:8 é tão relevante para o casamento quanto é para a vida. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupar a mente com as fraquezas de seu esposo não fará com que elas vão embora. Você pode ter feito isso por anos. Se sim, o que isso lhe deu senão mais do mesmo? Leslie adverte: pensar regularmente de maneira negativa sobre seu esposo aumenta
sua insatisfação para com ele e com seu casamento. Afirmar os pontos fortes do seu marido, no entanto, provavelmente reforçará e edificará aquelas áreas que você aprecia e motivará seu esposo a buscar a excelência de caráter nas outras. Os homens reagem a elogios. Quando alguém nos elogia, queremos manter a opinião positiva daquela pessoa intacta. Amamos o sentimento gerado quando nossas esposas nos respeitam. Sentimos-nos extraordinariamente animados quando ouvimos o elogio dela ou vemos aquele seu olhar de admiração. E nós todos viajaremos o mundo inteiro, se for necessário, para continuar recebendo isso. No início deste capítulo, usei a analogia de uma companheira remadora no rafting para o papel de esposa. É preciso muita força para remar nas águas turbulentas e permanecer no barco. No casamento, é preciso muita força de caráter para ser uma auxiliadora, como a Bíblia descreve, e não abandonar o matrimônio. Mas você não está fazendo isso sozinha ou em sua própria força. Nunca se esqueça de que o encorajamento, a correção, a submissão, a honra, o respeito e a apreciação que você dá ao seu esposo a cada dia são ricamente supridos por aquele que é também seu ajudador, falando verdades a ele. Há uma fina arte de ser uma auxiliadora piedosa. Ela é uma mistura balanceada de encorajamento, correção, conselho, apoio e respeito. Ela é bonita de se contemplar em qualquer estágio da vida, mas é verdadeiramente de tirar o fôlego observá-la quando as tempestades da vida acontecem. Foi isso que vi quando minha amiga Grace passou por um dos períodos mais turbulentos de seu casamento de 21 anos com Frank. A história dela deve oferecer esperança para outras que se encontram em tempos difíceis, tentadas a fugir e incertas de que Deus providenciará a ajuda, a força e o apoio necessários para manter um casamento difícil. O ano novo chegou ensolarado e brilhante. Grace sorria para si mesma, enquanto retirava as decorações de Natal. Os últimos natais tinham sido nômades e caóticos, mas este foi vivido em paz em seu novo lar. Grace saboreou as memórias da celebração de sua família, que estava crescendo e estava ansiosa por criar novas memórias no novo ano. No dia seguinte, más notícias esmagaram ao chão suas esperanças, como delicados ornamentos de Natal despedaçados em dezenas de cacos coloridos. O esposo dela, um homem frequentemente elogiado pelos pastores e um líder dentro de sua igreja, tinha sido preso por apropriação indébita e solto após sua confissão. Quando Frank contou a ela o que aconteceu, ele abaixou sua cabeça em humilhação e lágrimas escorriam pelo rosto. Em choque, Grace olhou para seu esposo, incapaz de expressar seus pensamentos. Várias memórias aparentemente não relacionadas encheram sua mente e foram se encaixando à medida que a realidade desses fatos se definia. Os novos eletrônicos da casa, as idas ao banco que ele parecia sempre ansioso para fazer, as respostas vagas às perguntas que ela fazia sobre o horário irregular dele. Com a clareza da visão em retrospectiva, a mente dela avançou para o futuro. Frank tinha um perfil respeitado em seu ramo de negócios e era considerado um líder nacional em sua área.
essa prisão chegaria à imprensa? As crianças ficariam sabendo disso? Ele conseguiria manter seu emprego? Eles seriam capazes de permanecer na nova casa? Para sua tristeza, os carros da empresa já se amontoavam em frente à casa. Em pouco tempo, o rosto de Frank e o relato de sua prisão começaram a se espalhar pela mídia. Pessoas que nunca o conheceram pessoalmente, mas que o associaram à reputação corporativa negativa de seu empregador, logo estavam caluniando Frank em seus blogs e sites pessoais. Incapaz de carregar o fardo do escândalo, seu empregador o demitiu imediatamente. Mas Frank afirmou que era tudo um mal-entendido que logo seria resolvido. Na primeira noite, nem Frank nem Grace conseguiram dormir. Eles se sentaram na cama, chorando e de mãos dadas, enquanto Grace observava seu despertador registrar os lentos minutos entre a meia-noite e o amanhecer. A memória de um encontro de oração meses antes lhe surgiu de repente. Nesse encontro, Frank e ela receberam a oração de vários pastores e um deles teve um pressentimento específico enquanto orava. Esse pastor disse a Grace que ele sentia uma tempestade vindo, uma séria provação no futuro deles. Mas ele os assegurou de que Deus teria o povo dele em todos os lugares para ajudá-los. Então esse pastor relembrou Grace de que ela fora chamada para ser uma guardiã em seu lar, para prover paz e normalidade em meio à tormenta. Grace apenas registrou esse sinal no seu diário de oração, um caderno repleto de cartões, versículos bíblicos e outras lembranças da fidelidade de Deus, mas não se preocupou com ele. Agora, essas palavras trouxeram conforto na escuridão fria da noite. Grace sabia o que deveria fazer nos dias que se seguiram. Diferente da esposa de Jó, o conselho dela ao Frank não seria amaldiçoa teu Deus e morre, mas sim louva teu Deus e vive. Ela começou a meditar sobre o quanto Deus realmente deveria amar Frank para expor seu erro e não deixar que as consequências do pecado se multiplicassem. No dia seguinte, amigos de longa data se reuniram. Frank estava em estado de choque e Grace alternava entre medo, fé e aflição. Dois velhos amigos ministros telefonaram para oferecer apoio e oração e um encorajamento específico para Grace. Estamos orando por você para que você possa ver essa crise na perspectiva de um casamento para toda a vida. Estamos pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para tomar decisões hoje, à luz dos anos ainda por vir em seu casamento. Mais tarde, naquele dia, Frank se encontrou com seu pastor. Grace estava surpresa pelo longo tempo que ele havia passado fora. Quando Frank retornou, ele subiu quieto e diretamente para o quarto sem dar uma palavra com Grace ou seus filhos. Momentos depois, o telefone tocou. Era o pastor deles. Grace, quero que você saiba que pode me ligar a qualquer hora. Ele disse, creio que há mais para ser revelado sobre essa situação e Deus usará você nesse processo. Você terá de fazer algumas perguntas ao Frank. Você precisará amorosamente confrontá-lo e não o mimar. Cuidar dele, sim. Mimar o orgulho dele, não. Creio que o Espírito Santo lhe dará sabedoria para saber a diferença. Aconteceu que Grace realmente teve muito tempo para praticar. Apesar dos iniciais protestos de inocência de Frank,
Os procedimentos legais contra ele continuaram por vários meses, mas acusações foram feitas, mais advogados foram contratados, mais artigos foram publicados, e Grace se tornou mais e mais hábil em retirar informações de seu esposo. Eu sabia que meu papel era falar verdades a ele, ela recorda, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Quando falava com nosso pastor, ele dizia: não permita que ele converse sobre um monte de coisas superficiais, só para encher o tempo. Você precisa fazer perguntas a ele, tais como: como está a sua alma? Sobre o que você está pensando? Nunca tivemos comunhão nesse nível antes. Claro, no passado nós conversávamos e orávamos juntos, mas eu nunca tinha feito perguntas desse tipo para ele. Meu papel era ir aonde eu não necessariamente queria ir, persegui-lo, fazer perguntas e então não deixar que palavras escondessem a verdade, minimizando o pecado. Tivemos que aprender a usar palavras bíblicas, usar as palavras de Deus para identificar o pecado e reconhecer sua graça santificadora em operação em nós dois. Logo aprendi que às vezes eu deveria confrontar Frank, mas outras vezes apenas deveria amorosamente caminhar ao lado de um homem que estava mancando. Através do cuidado habilidoso de seu pastor e do ministério encorajador de sua esposa, Frank eventualmente confessou que as acusações feitas contra ele estavam certas e começou o processo de restituição. Na época em que a data do julgamento chegou, o procurador do estado e os advogados de Frank tinham feito um acordo na qual Frank confessaria a culpa, corretamente reconhecendo seu pecado, mas passaria por um período probatório antes de ser julgado. O juiz concordou com os termos e Frank saiu da sala de audiência com a oportunidade de um exitoso período probatório que limparia seu registro criminal. Ele permanece um membro frutífero em sua igreja, servindo em vários ministérios e está empregado novamente. Olhando em retrospectiva, Grace diz que a profunda amizade deles ajudou a ancorar o casamento durante a crise. Porque ela amava e respeitava Frank, ela não teve que lidar com grande amargura e justiça própria. Mais importante, o próprio relacionamento dela com o Senhor a equipou a resistir aos ferozes ventos da crise. Como auxiliadoras, precisamos ser independentes em nossa fé. Grace diz: temos essa ideia de que dependemos de nossos maridos para tudo, mas se somos verdadeiramente mulheres de Deus, então teremos que ser independentes em nossa busca por Ele e fazer com que nossas raízes espirituais sejam mais profundas para resistir às tempestades. Haverá tempos em que nós seremos chamadas para apoiar nossos maridos e os membros da família durante uma crise. Penso que as esposas precisam aprender a como ser isso para os seus maridos. Penso nos marinheiros e como eles dizem: nunca deixe um homem para trás. Como crentes, é isso que temos de fazer. Temos de voltar e buscar aqueles que estão feridos e pecando e trazê-los de volta à segurança.